Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. E o Ministério da Saúde quer começar a vacinação contra a dengue no mês que vem, mas apenas 1% dos brasileiros deve ser vacinado contra a doença. Estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste devem enfrentar epidemias de dengue nesse ano. A estimativa é que até 5 milhões de casos sejam registrados no Brasil. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue ao Sistema Único de Saúde. O Brasil passa a ser o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante no sistema público. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o território que registra mais casos de dengue no mundo, com 2,9 milhões de ocorrências em 2023. E pode chegar a 5 milhões em 2024, segundo estimativa do próprio Ministério. Quem vai receber a vacina contra a dengue? O que a inclusão desta vacina no SUS representa? E o que está por trás da nova epidemia de dengue no país? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor Renato. Obrigado, Celso, pelo convite. É sempre um prazer participar com vocês do JR 15. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record em Brasília, Vanessa Lima. Vanessa, o Ministério da Saúde já definiu as estratégias para a distribuição e aplicação da vacina contra a dengue? Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, doutor Renato. Celso, no fim de dezembro, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. E a única decisão tomada até o momento é a de que a pasta vai priorizar a imunização de crianças e adolescentes com idades entre 6 e 16 anos. Nessa faixa etária, o grupo a receber a vacina deve ser ainda mais restrito devido à limitação de doses disponíveis para a compra. O Ministério só vai conseguir ter acesso a até 6 milhões de doses da vacina fabricada no Japão. A expectativa do governo é que a campanha comece em fevereiro, mas antes disso, a pasta vai definir junto a estados e municípios os locais mais críticos para onde as vacinas serão enviadas. Doutor Renato, qual a importância da chegada dessa vacina e por que o Brasil foi o primeiro país do mundo a adotar uma estratégia de imunização contra a dengue? Olá, Vanessa, prazer estar aqui com você também. Não há dúvida de que a dengue é uma doença em franca expansão em todo o planeta. Só para você ter uma ideia, Vanessa, hoje metade da população mundial vive em zonas endêmicas, zonas de risco para dengue. E o hemisfério norte, até pouco tempo, via casos imunes aí a dengue praticamente, já registra casos nos Estados Unidos, na Europa, na região de Paris. Não pessoas que viajaram para locais de dengue e voltaram, não, casos locais mesmo. Ou seja, o problema é crescente. O número de infectados aqui no Brasil, o Brasil lidera a triste liderança aí do número de registro de casos e de mortes, consequentemente, foram mais de 1.000 mortes no ano passado. Eu acho que nós temos razões de sobra para contar ou para desejar outra estratégia que não seja o controle do mosquito, que tem sido insuficiente, especialmente em países como o nosso, né, Vanessa, onde a gente tem lixões a céu aberto, terrenos baldios, esgoto a céu aberto, falta de saneamento básico. Não é só a população que precisa fazer sua parte, nós precisamos muito cuidar dos criadores no nosso domicílio, continuaremos insistindo com isso, mas o poder público também precisa fazer sua parte. E a vacina é uma ferramenta que vem a se somar a essa estratégia, e o Brasil lidera aí, felizmente, essa corrida contra o controle da dengue, introduzindo o primeiro país no mundo, como você bem lembrou, introduzir a vacina no programa público. Agora, doutor Renato, a vacina Qdenga, né, é recomendada a pessoas de 4 a 60 anos de idade que já tiveram ou não a dengue. Mas diante do número reduzido de doses, o Ministério da Saúde vai priorizar a imunização em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Qual é a explicação para a escolha desse público-alvo? Olha, Celso, isso não é a primeira vez, né, que a gente recebe vacinas em pouca quantidade e tem que, aos poucos, ir introduzindo, ampliando o público-alvo. Não sei se você lembra da gripe. A gripe começou a vacinação somente pelos idosos. Nós fomos adicionando os profissionais da saúde, as gestantes, os portadores de comorbidades, as crianças entraram como proteção. Então, quando você não tem um quantitativo de dose suficiente, a introdução paulatina de uma vacina é algo esperado e algo natural. A dengue tem mais uma dificuldade, Celso, porque além das diferenças regionais, né, onde a gente tem muitas regiões com mais dengue do que outras,
essas regiões mudam muito facilmente. Então, região sul, que até 2 anos atrás não tinha dengue, hoje é uma das principais, maiores taxas de incidência de casos de dengue. Região centro-oeste sempre é campeão, o nordeste começando a subir novamente, o Espírito Santo voltando a ter muitos casos de dengue, então o Rio de Janeiro sempre tem casos. Então tem regiões que você tem pouca dengue e outra região que você tem mais dengue. E mais outro grande desafio é que não há uma distribuição muito clara de idade. A dengue é uma doença, vamos dizer, democrática, no sentido de que ela não acomete só crianças, só grávidas, só gestantes, só adolescentes, há uma distribuição muito homogênea dos casos de dengue. Embora a mortalidade seja nos mais idosos, com mais frequência, o risco de morte é maior, até porque os idosos têm um risco de morte naturalmente maior, mas o registro de casos de hospitalizações são muito semelhantes em todas as idades. Então, torna-se essa introdução de pequena quantidade de idosos um grande desafio. Eu tendo a acreditar que a melhor saída seja seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde, começar pelos adolescentes, onde os dados de eficácia são os melhores, e aos poucos ir expandindo. E começar em regiões onde as taxas de transmissão da doença são mais elevadas. Em clínicas particulares, qualquer pessoa de 4 a 60 anos de idade pode receber a vacina? A definição de prioridades é apenas para a rede pública? Exato, Celso. As clínicas particulares já vendem a vacina da dengue desde o final do ano passado, desde outubro, eu creio, setembro, outubro. A vacina está disponível, mas a gente sabe que a quantidade de pessoas que pode ter acesso a uma vacina que custa por volta de R$400, a dose, são 2 doses, com intervalo de 3 meses, é bastante limitada. Essa vacinação em serviços privados é insuficiente para impactar a carga da doença no país como um todo. Serve, obviamente, para a proteção individual daquele indivíduo que vai lá e se vacina. Como é altíssima eficácia, a vacina tem uma eficácia em torno de 80% para qualquer forma de dengue e 90% de proteção para as formas mais graves. Então, é uma vacina extremamente segura, extremamente eficaz. Quem tiver acesso e puder pagar por ela deve sim fazê-lo, enquanto a introdução em programas públicos vai aí ao longo dos anos sendo incorporada aos poucos com a chegada de cada vez mais quantidade de doses. Agora, doutor Renato, é bom a gente esclarecer que existem 2 vacinas, né? A vacina francesa e a Qdenga, que é japonesa, né? A francesa só pode tomar quem nunca teve a dengue, é isso mesmo? É isso mesmo, a gente recomenda sempre o uso da vacina Qdenga, a vacina japonesa, por diversos motivos. A vacina da francesa, da laboratório Sanofi, ela é uma vacina que já está licenciada aqui no país há algum tempo. Sua produção deve ser descontinuada, Celso, não há mais sentido termos essas 2 vacinas, já que já existe uma segunda geração de vacina de dengue. Mas essa vacina que nós temos ainda, mas em breve vai ser descontinuada, como eu disse, é uma vacina em 3 doses, com intervalo de 6 meses, ou seja, o indivíduo leva 1 ano para completar o seu esquema vacina. Exige ainda um teste prévio para você fazer um exame de sangue antes, para ver se teve dengue ou não, porque às vezes você pode achar que não teve dengue e teve, né? Ou o contrário, achar que teve e não teve. Então, exige uma testagem prévia que inviabiliza a introdução em programas públicos, fazer uma campanha de vacinação tendo que testar antes. Então, essa é a lógica do uso preferencial da vacina japonesa, a vacina do laboratório Takeda, a Qdenga. É uma vacina que não precisa teste nenhum, pode ser aplicada em quem teve e quem não teve doença, são só 2 doses com intervalo de 3 meses, ou seja, aí com uma faixa etária ampla, né, de 4 até 60 anos de idade. Então, hoje a gente conta com uma vacina com um perfil de calendário, de eficácia e de tolerabilidade bem melhor do que a que nós já dispomos. Até em relação a essa vacina, doutor, o Ministério da Saúde disse que o laboratório vai entregar ao governo cerca de 6 milhões de doses, que por ser uma vacina de 2 doses, significa um máximo de 3 milhões de pessoas imunizadas, pouco mais de 1% da população, né? Além de definir a faixa etária, será preciso definir outros critérios para reduzir o número de pessoas que receberão a vacina agora? Sem dúvida. Nós vamos precisar escolher regiões, inclusive, né, Vanessa? O compromisso do laboratório são 50 milhões de doses nos próximos 5 anos. Começamos esse ano com 7 milhões, depois passaremos para 8, 9 milhões em 2025, 11 milhões em 2026, assim por diante, até completarmos em 5 anos 50 milhões de doses, o que será suficiente para vacinarmos 25 milhões de brasileiros, né? Ainda que seja uma quantidade razoável, ela é insuficiente para toda a população. Então, adolescentes iniciando numa região, universalizando para todo o país e depois expandindo para outras faixas etárias, deve ser a lógica da introdução
sequencial das vacinas ao longo dos próximos 5 anos. A boa notícia, Vanessa, é que teremos provavelmente em breve uma outra vacina, que poderá completar o esquema vacinal, poderá se associar a essa vacina e permitir uma imunização de um número maior de brasileiros, que é a vacina do Butantan, uma vacina inclusive brasileira, que além de, obviamente, ter facilidades de entrega, de disponibilização e provavelmente de custo aqui para nós, um custo mais acessível, é uma vacina em dose única. Então, se tudo correr bem com os estudos da vacina do Butantan, que finalizam em 2024, ela deve ser já em 2025 submetida às agências regulatórias e quem sabe, durante esses 5 anos aí que nós já nos programamos a compra da vacina japonesa, nós possamos acoplar mais uma vacina ao calendário e, com isso, avançar numa imunização universal mais rápida. Agora, doutor Renato, além de um número reduzido de brasileiros receberem a vacina, ela demora um tempo para fazer efeito, como o senhor já salientou. Nós estamos aí no período do ano em que o número de casos aumenta. Isso significa que a recomendação principal continua sendo evitar a presença do mosquito transmissor, não é mesmo? Você tem toda a razão, Celso. A vacina aplicada para boa parte da população no meio do ano, no segundo semestre, e segunda dose 3 meses depois, vai nos proteger provavelmente da epidemia de 2025. Ter muito cuidado com a falsa sensação de já que tomei uma dose, ou tomei uma dose em setembro, outubro, e vou tomar a segunda em novembro, dezembro, e obviamente às vezes a primeira temporada a gente vai atravessar sem uma proteção adequada, ou pelo menos de poucas pessoas protegidas. Então esse sem dúvida é um fato que a gente vai precisar explicar bastante para a população, porque mesmo aquele indivíduo que está vacinado, ele provavelmente vai atravessar essa epidemia deste ano, que a maioria dos casos se concentra no primeiro semestre, ainda não protegido. E, obviamente, o cuidado com o mosquito vai continuar, Celso, independente da vacina. O mesmo mosquito que transmite a dengue transmite a febre amarela, a zika vírus, o chikungunya, ou seja, doenças todas elas transmitidas pelo Aedes aegypti, né? Você sabe que Aedes aegypti quer dizer o odioso do Egito, e não é à toa, né, que ele é odioso, porque ele é um grande vilão nessa história. Então nós vamos continuar insistindo sempre com a população, com vacina ou sem vacina, de dengue, para muitos ou para poucos, que a gente continue evitando os criadouros nas nossas residências, nos nossos quintais, e o poder público também faça a sua parte, né, reduzindo aí todos esses criadouros a céu aberto que a gente tem nesse país. As mudanças climáticas estão favorecendo o surgimento de focos do Aedes aegypti em todo o mundo, né? O mosquito está surgindo em países que antes tinham um clima mais frio e com ele surgem casos de dengue nesses locais. A chegada da dengue em países mais ricos pode mudar a forma com que a doença é tratada no mundo, doutor? Eu acho, viu, Celso? A gente sempre vê, quando vê países ricos mais impactados com doenças, a velocidade, o investimento em pesquisa acaba sendo muito mais fomentado. Infelizmente, essa é uma realidade. Doenças negligenciadas da África, da Ásia, do Hemisfério Sul, doenças tropicais, como leishmaniose, como malária, como febre tifoide, como febre amarela, como cólera, são doenças, obviamente, que atingem o segundo ou terceiro mundo, ou países de baixa renda, e que pouco interesse tem no investimento em pesquisa. Certamente, na hora que a dengue começa a incomodar e começa a atingir de maneira mais importante países do primeiro mundo, certamente os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de drogas, de estratégias, de vacinas contra essas enfermidades muda substancialmente. Então, infelizmente, ainda há uma iniquidade muito grande no país, no planeta, em relação à assistência para essas doenças negligenciadas, e a dengue tende a ficar uma doença universal. Como eu comentei, tem casos na região de Paris, casos nos Estados Unidos, gente que não viajou, gente que estava lá, ou seja, já tem mosquito e já tem vírus de dengue circulando na Europa e nos Estados Unidos. Isso é um sinal de que a doença tende a expandir. Doutor Renato, de acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos de dengue no Brasil pode chegar a 5 milhões em 2024. Há um risco de epidemia no Centro-Oeste, no Sudeste e na região Sul. O Nordeste também deve enfrentar um aumento de casos. Agora, doutor, como identificar a doença? Quais são os sintomas? Olha, é uma doença febril e aguda, Vanessa. O primeiro quadro que a gente deve lembrar sempre da dengue é uma doença infecciosa, febril e aguda. Você está bem e de um dia para o outro você começa a se sentir mal, com febre, uma dor no corpo muito importante. Muitas vezes essa dor também se localiza atrás dos olhos. Uma dor de cabeça é importante. E o que mais diferencia a dengue de outras doenças febris, né? Porque doenças febris nós temos muitas, de Covid, a gripe, a resfriado, é que a dengue não dá sintoma respiratório. Então a pessoa está com uma febre, está prostrada, como se tivesse com uma gripe muito forte, só que não apresenta
apresenta tosse, coriza, dor de garganta, conjuntivite. Não há sintomas virais, não há sintomas respiratórios virais. Então, essa é a grande diferença que a gente sempre suspeita. Febre passa de 24 a 48 horas, febre alta, com uma grande prostração, febre incapacitante, uma importante dor muscular e que não é acompanhada de sintomas respiratórios, deve ser sempre investigado. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri. Muito obrigado, doutor Renato. Eu que agradeço, Celso, Vanessa, sempre um prazer estar com vocês. Um abraço a todos. E agradeço a presença da repórter da Record em Brasília, Vanessa Lima. Obrigado, Vanessa. Muito obrigada, Celso, pelo convite. Obrigada ao doutor Renato pelos esclarecimentos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.